Sabe, se hoje a única fonte de dinheiro que entra na sua casa depende exclusivamente de um único salário, a verdade nua e crua é que o seu futuro está por um fio. A gente não está aqui hoje para dar dica financeira básica de internet. O nosso objetivo nessa análise é dissecar uma realidade bem desconfortável, que os dados e materiais que nós estudamos mostram claramente. Existe um sistema milimetricamente desenhado para esgotar os nossos recursos, e existe um perigo silencioso gigante em não perceber isso a tempo. O foco agora é entender a engenharia de quem constrói a verdadeira liberdade, algo que acontece bem longe dos holofotes. Imagina só o peso dessa pergunta. Uma crise global, uma reestruturação surpresa na empresa, uma mudança no mercado e, de repente, toda aquela falsa estabilidade desmorona num estalar de dedos. A verdadeira riqueza, gente, não é sobre o valor exato que cai na conta bancária no final do mês. É fundamentalmente sobre estado mental. É a tranquilidade de olhar para a própria vida e saber que existe uma fundação sólida e não só uma estrutura frágil, equilibrada num pilar só, pronta para ruir na primeira tempestade. Parte 1. A grande ilusão financeira e o sistema do consumo. Olha para isso. É assim que o modelo atual condiciona a gente a viver. Só para consumir. O salário mal cai e já tem destino certo, né? As contas básicas puxam uma fatia enorme. Aí vem aqueles desejos imediatos, aqueles que a publicidade martela na nossa cabeça o tempo todo e levam mais um bom pedaço. E as dívidas acabam fechando o cerco. O resultado silencioso e trágico disso tudo, 0% restante para financiar o seu amanhã. Essa é a normalidade disfarçada que rouba futuros promissores todos os santos dias. E aqui entra a maior armadilha moderna. A confusão entre comprar status e construir patrimônio. De um lado, a gente tem a compra de aparência, aquele carro financiado que despenca de valor e o celular do ano que, no fundo, te escraviza financeiramente. Do outro lado, a gente tem a compra de liberdade, que é a construção de ativos reais. No mundo que praticamente grita para você ostentar, escolher a simplicidade e viver um degrau abaixo do que a sua renda permite é, sem sombra de dúvida, o maior ato de rebeldia inteligente que alguém pode praticar hoje. 2. O inimigo invisível do salário, os sabotadores silenciosos. Esses inimigos invisíveis não fazem um menor barulho. O conceito de consumo emocional resume muito bem isso. É aquela tentativa desesperada de comprar coisas para aliviar o estresse, a ansiedade de uma rotina pesada ou até um vazio interno. Funciona como um balde furado. A euforia de passar o cartão dura minutos, mas a fatura e a culpa continuam lá, prendendo a gente num ciclo vicioso sem fim. E a realidade dói. Não existe salário no mundo, por maior que seja, que dê conta de encher um balde que vaza emoção por todos os lados. Vale muito a pena parar tudo e fazer essa pergunta. Esse gasto traz um retorno real para a minha vida ou é puramente para buscar a aprovação dos outros? Essa tem que ser a nossa principal barreira mental antes de finalizar qualquer compra por impulso. Ter o desconforto de encarar essa resposta é o que destrava a nossa mente. É exatamente a linha que divide quem alimenta uma indústria de vaidade de quem preserva a própria energia financeira. 3. Pequenas ações, grandes transformações. É hora de retomar o controle. Escapar dessa engrenagem não exige nenhum milagre, exige base. Passo número 1. Inverte a lógica. Investe antes de gastar qualquer centavo, encarando isso como um ato profundo de respeito com a sua própria vida. Passo número 2. Automatiza o processo. Tira o fator humano e a falha emocional do meio do caminho. E o passo número 3. Blinda esse dinheiro, colocando num lugar onde não dê para resgatar no primeiro impulso. Fazer isso não é só uma técnica financeira, é criar um escudo de proteção para o seu futuro. Agora, presta muita atenção nesse número. 350. Sabe o que é isso? Se a gente dedicar só uma horinha por dia para construir uma fonte de renda paralela, no fim de um ano, a gente acumula mais de 350 horas. Para colocar em perspectiva, no ritmo corporativo, isso é praticamente o equivalente a 9 semanas inteiras de trabalho em tempo integral. O nosso tempo livre, quando tratado como alavanca e não só como um prêmio por estarmos cansados, tem um poder de transformação simplesmente colossal. E aí a gente se pergunta, mas o que eu construo com esse tempo? Os materiais que baseiam nossa exploração dão um caminho. O próprio conhecimento que a gente junta ao longo da vida já é um ativo valiosíssimo. Dá para empacotar isso. Seja criando um produto digital, prestando uma consultoria, monetizando uma habilidade que você já tem, ou focando numa carteira de investimentos que pingue dividendos. Quando a gente cria várias fontes de renda, o medo some e a gente resgata a autonomia. A gente para de ser refém de um único chefe. 4. O jogo maior da riqueza. Expandindo a visão. Com a base sólida, o jogo sobe de nível. E essa é a regra de ouro, a linha definitiva que separa a escassez da abundância.
Ativos colocam dinheiro no seu bolso repetidas vezes, gerando receita contínua, sem depender do seu esforço no momento. Passivos, por outro lado, se vestem de status e de conquistas, mas passam a vida sangrando as suas finanças com manutenção e depreciação. O jogo vira completamente quando a gente para de acumular coisas e começa a acumular fontes geradoras. Para acelerar isso, a gente precisa de muito foco. 5. Bastam 5 anos ininterruptos de disciplina absoluta, reinvestindo lucros de forma implacável para mudar totalmente a trajetória de uma vida. Os juros compostos são, literalmente, uma força invisível da natureza financeira. 5 anos focados nessa engrenagem criam um efeito bola de neve tão grande que muitas vezes décadas de esforço desorganizado jamais conseguiriam alcançar. E essa força precisa ser distribuída de forma tática. A reserva de emergência é o que garante a nossa sanidade mental quando o mundo resolve capotar. A reserva de oportunidade é a munição, sabe? É o capital que permite comprar ativos excelentes quando o mercado entra em desespero e tudo fica barato. Já os ativos de longo prazo são as sementes que a gente planta para o futuro. Construir essas 3 camadas não é só sobre guardar dinheiro numa conta, é essencialmente sobre comprar paz de espírito. 5. A nova identidade financeira. Isso vai muito além do dinheiro. Chega uma hora que a discussão para de ser sobre matemática e passa a ser sobre quem a gente é. Uma tática fantástica para forjar essa nova identidade é bem simples. Diante de qualquer vontade de comprar algo que não seja essencial, para tudo e espera 48 horas. Depois desse tempo, avalia com a cabeça fria. Aquilo resolvia uma dor real ou era só uma busca por uma pílula rápida de felicidade? Esse tempo de espera funciona como um desinfetante psicológico poderosíssimo para nossa disciplina. Toda essa ilusão que as redes sociais vendem precisa cair por terra. As mentes mais brilhantes e estratégicas fogem da exposição desnecessária. Ostentar custa caríssimo e atrai uma atenção que ninguém precisa. A riqueza de verdade não faz barulho. Ela é construída nos bastidores com atitudes maduras. Afinal de contas, ter a liberdade de não precisar provar absolutamente nada para ninguém tem um valor que nenhum holofote consegue igualar. Tem também um ponto inegociável aqui: blindar o nosso ambiente social. A nossa mentalidade é profundamente contaminada pelas pessoas com quem a gente passa o nosso tempo. Rodinhas focadas em fofoca e reclamação destroem a ambição. Mas quando a gente se conecta com mentes que operam focadas em crescimento, em construir projetos e superar barreiras, é como ligar uma turbina invisível. Evoluir exige coragem, até mesmo na hora de selecionar quem vai sentar na mesa com a gente. E tudo isso que a gente discutiu leva a gente para esse momento de tensão e desconforto absoluto. É a encruzilhada incontornável. O que vai ser? Continuar na arquibancada só assistindo a própria vida ser empurrada pelo fluxo invisível do sistema? Ou levantar e assumir o controle da própria história e do próprio futuro? Sabe, a grande sacada para internalizar hoje é que o caminho da liberdade real não tem multidões. Enquanto a grande massa continua sacrificando o próprio futuro no altar das aparências imediatas, um grupo pequeno, quase imperceptível, já despertou. Eles estão construindo a própria liberdade em silêncio. Se essa visão de mundo fez sentido, a gente deixa aqui o convite para você se inscrever e continuar acompanhando as nossas explorações, porque as conversas que mais valem a pena são as que mudam a lente com a qual a gente enxerga a realidade. Um forte abraço e até a nossa próxima análise.